Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Grande e poderoso Deus. Grande e poderoso Deus. Seja exaltado no meio do teu povo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Na presença desse grande Deus, nós vamos receber a palavra dele nessa noite. E eu sei que todos viemos aqui por causa da presença dele e da palavra dele. Então que saibamos desfrutar nesse momento, em nome do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 19 é o nosso ponto de partida mais uma vez. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas, ou não as trateis com amargura. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, libera a tua palavra com unção, com revelação, com poder e graça, para os nossos corações, Senhor, sedentos de conhecer a verdade do Senhor, a vontade do Senhor. Para a glória do teu nome eu te peço, todos nós reunidos nesse lugar, sejamos grandemente abençoados, instruídos, exortados, corrigidos e edificados na tua palavra. Nós nos entregamos ao Senhor, nos entregamos como barro nas mãos do oleiro. Então, por meio da tua palavra, molda o nosso ser para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Por favor, queira se assentar. Nós vamos, assentados mesmo, recordar os dois últimos textos da semana passada, que é 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 e 7. 1 de Pedro 3, 1 e 7. Nós refletimos sobre esse texto na semana passada, e depois nós vimos Tiago 1, 19. Então, eu vou ler de novo esses textos, para a gente se situar e lembrar do ponto onde nós paramos. 1 de Pedro 3, versos 1 e 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, muito bem. Nós estamos partindo das palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 19, quando ele está dando essa diretriz para os homens, obviamente os homens que têm a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, e se o têm, então sabem que a sua vida familiar precisa se ajustar ao modelo bíblico, ao padrão da palavra do Senhor. Então é essa pessoa, esse homem que é um servo de Deus e comprometido com a palavra de Deus, ele está rodeado por tantos modelos de vivência e de administração familiar, mas ele não se conduz por esses modelos que lhe cercam, ele busca na palavra do Senhor. Se essa é uma família cristã, se esse é um casal cristão, e querem as bênçãos de Deus no seu relacionamento e na família que estão formando, sabem que isso não é sem o compromisso com o modelo bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai encontrar Deus dizendo que Ele nos ama tanto que vai abençoar a gente independente do jeito que a gente viva. Antes de ser leal a nós, Ele é leal a Ele mesmo. Então o Senhor já estabeleceu um modelo, Ele já estabeleceu um padrão. Cabe àqueles que confiam no Senhor estudar essa palavra, estudar esse padrão e se ajustar a esse padrão. E aí não tem como não viver uma vida abençoada, porque a bênção já está determinada sobre um modelo. Se eu quero uma vida abençoada, é só me enquadrar no modelo, porque não tem como não dar certo, porque é o modelo que Deus estabeleceu. E quem é Ele? Ele é o Deus de toda a sabedoria. Então, Ele propõe um caminho de bênção para todo mundo. Alguém pode dizer assim, mas por que a mim Ele não abençoa? Não existe isso. Se eu estiver andando no padrão da palavra dEle, não tem como eu não ter uma vida abençoada.
Porque o que ele prescreve é simplesmente o ideal. Agora, a gente sabe que essa formatação da vivência familiar é alguma coisa que, se nós tivermos essas informações antecipadamente e já estruturarmos o nosso casamento e a nossa família dentro de um padrão, é tudo muito mais fácil, porque já começa certo desde o começo. Já começa no modelo bíblico desde o começo. Mas a grande maioria das pessoas que integram o povo de Deus ao longo do tempo, elas vêm depois de muito tempo longe do Evangelho. Então, elas vêm com uma estrutura que não está coerente com a Bíblia, já estabelecida. Aí a pessoa começa a escutar a palavra, a estudar a palavra, e num segmento como esse que nós estamos aqui já há algumas semanas, a pessoa se sente desconfortável e pensa, nossa, pai, vou ter que reformular tudo lá em casa e vai ter que ser da noite para o dia. Nós precisamos reformular tudo lá em casa, mas não tem que ser da noite para o dia e nem é possível que seja da noite para o dia. Porque é alguma coisa que já vem de uma forma desnivelada com a palavra de Deus há muito tempo, e as coisas não entram no eixo da noite para o dia, até porque não depende de um só, depende do casal no mínimo, depende da família inteira, se todos agora estão nesta visão de uma vida de acordo com o propósito de Deus e para ser abençoado por Deus. Então, é uma matéria que nós precisamos estudar assim, o mais profundamente possível, e o mesmo que o façamos, não esgotaremos tudo que a palavra tem para nos ensinar, e nós devemos arregaçar as mangas e procurar ir colocando as coisas no lugar à medida que nós vamos aprendendo e entendendo a vontade do Senhor, mas sem imaginarmos que nós vamos conseguir um modelo ideal da noite para o dia, porque tem muita coisa em questão. Tem muitos hábitos já estabelecidos que vão precisar ser vencidos e reestruturados. Isso vai depender não apenas de uma concordância com o que a Bíblia está dizendo, mas de um empenho total, de todas as partes. O certo é que eu posso te afirmar, sem medo de errar, que a família, conforme o modelo que Deus estabeleceu, é ou deveria ser o organismo ou a organização mais bem integrada na sociedade, onde não houvessem discórdias, contendas, malquerenças, nada disso. Justamente porque o que consolida essa convivência e essa comunhão familiar é alguma coisa extremamente nobre e forte, que é o amor, um amor diferenciado, que se tem pela família ou pelos da família. É um amor diferenciado. É lógico que nós amamos o nosso semelhante, seja ele quem for. Mas o amor que é o que faz a união familiar, os laços familiares, é alguma coisa singular. Esse amor, ele é forte, ele predomina. Ele precisa predominar sobre quaisquer dificuldades de convivência. Por que ele tem que ser um amor tão diferenciado? Justamente porque essa convivência será diferenciada, será próxima demais. Às vezes, pessoas convivem umas com as outras, assim, esporadicamente, por conta de um convívio nos trabalhos, ou em qualquer outro segmento da sociedade, e o que a pessoa vê da outra? Só o lado bom. Só o dia que a pessoa está bem, só o bom humor, só o máximo da educação. Não vê a pessoa do avesso hora nenhuma. Quem é que vê o outro do jeito que ele é, assim, in natura, sem a polidez normal do trato social? É a família. Onde é que a gente está no nosso natural? É no meio familiar. Então, ali, a exigência é maior. Tem gente que fala assim, eu acho que a família de fulano é melhor. Nossa, a família de fulano, os pais de fulano, o esposo, a esposa, os filhos, tudo parece que do vizinho é melhor do que da gente. Vai morar lá. Toda família tem problema. Toda a estrutura familiar está carente de ajustes. Não é fácil, esse convívio ele é muito aproximado, então a gente fica muito exposto uns aos outros. Por isso que a palavra de Deus diz que, se nós não soubermos cuidar dos de casa, nós somos pior do que os ímpios. Porque a exigência é que o lugar onde nós temos que ser mais crentes seja dentro da nossa casa, seja no convívio familiar.
O melhor de nós, que geralmente nós reservamos para os amigos, para os colegas, para os de fora, por isso que eles nos acham um doce, por isso que eles acham a gente um amor de pessoa. O melhor de nós é para eles. Está errado? Não, que seja para eles. Mas que algo ainda melhor seja para os de casa. Porque os de casa, eles têm conosco um laço muito mais estreitado. São as pessoas mais importantes para nós na face da terra. E assim tem que ser. Porque nós somos responsáveis por esse núcleo social. Não adianta a gente fazer bonito do lado de fora. Não adianta a gente se esforçar para uma boa convivência na sociedade do lado de fora. Isso será sempre importante, sem dúvida nenhuma. Mas se não fazemos isso primeiro dentro de casa, ou especialmente dentro de casa, nós falhamos. Nós falhamos terrivelmente. Porque ali nós estamos em débito. Nós estamos em débito com o nosso núcleo. É maravilhoso conviver com outras famílias, é maravilhoso interagir com outros casais, é maravilhoso ter amigos, ter colegas, isso é bênção de Deus na nossa vida. Mas nunca nos esqueçamos que o Senhor Deus nos responsabiliza pelo clima que prevalece dentro da nossa casa, pelo ambiente que prevalece dentro da nossa casa. Isso é responsabilidade de cada integrante daquela família. Por isso, o apóstolo Pedro está falando da necessidade fundamental de entendimento no seio familiar. De se chegar a um acordo, de se fechar um protocolo. Olha, quando a gente estiver enfrentando determinada circunstância, o protocolo será esse. A gente espera se acalmar, depois a gente conversa sobre o assunto. A gente se acalmou, não pensa assim, eu estou tão calmo, não quero nem mexer com esse assunto mais não. Não, problema não se resolve, alguém tem que resolvê-lo. Então eu não posso estar disposta a resolver um problema, conversar sobre ele, tentar negociar a solução dele, só quando o sangue estiver fervendo. Isso não é hora para resolver problema. Isso não é momento ideal para discutir e conversar sobre o assunto. Porque, normalmente, ao invés de atacar o problema, nós vamos atacar um ao outro. Mas eu gosto de resolver quando eu estou nervoso, porque aí eu tenho aquele impulso para resolver. Não é prudente. Agora, acalmou que seja, vai fazer de conta que não tem problema? Se a gente fizer isso, nós estamos dando ao problema tempo e espaço para que ele se avolume. Quem vai entrar na nossa casa e resolver as nossas demandas? Ninguém. Nós é que temos que fazer isso. Eu vou partir para a oração. Excelente postura. Só que não é a única requerida de nós. Porque é preciso tomar atitudes, é preciso providenciar a melhor solução para cada situação que se apresentar. Lembrando sempre que a família discute para resolver o problema. E ela não ataca os indivíduos um ao outro. Nós atacamos os problemas para encontrarmos para eles a melhor solução. Por isso Pedro está falando da necessidade do entendimento. E se lá dentro da casa dessa família, uma pessoa já considerada consciente o bastante para interferir e influenciar no clima, no ambiente que prevalece na família. Essa pessoa pode ser um filho, que já não é mais um bebezinho, não é mais uma criancinha, já está crescidinho, já tem noção do estrago que o seu comportamento está fazendo no ambiente dentro de casa. Essa pessoa precisa ser chamada à sua responsabilidade. Essa pessoa precisa, tão cedo quanto possível, conscientizar-se de que é responsabilidade dela também que haja paz dentro daquela casa. E essa paz, ela não é mantida, estruturada e conservada se abrir mão do respeito. Então é preciso nós estudarmos a palavra de Deus para a gente poder orar sim, sempre, sem dúvida nenhuma e fartamente, mas também tomar as atitudes maduras e coerentes com a nossa própria oração.
Porque se eu estou orando e pedindo a Deus que haja paz na minha casa, como é que vou ser justamente eu a causar a contenda lá dentro? Se pago o preço de oração, pedindo a Deus que haja amizade, união dentro da minha casa, como que serei justamente eu a pessoa intransigente lá dentro? Que espero que todos cedam para que a minha vontade prevaleça. E jamais faço concessões. E jamais privilegio a opinião ou a preferência do outro. Eu acho importante que nós reflitamos nesta noite, porque a verdade é que aquilo que Pedro está dizendo, que é responsabilidade, a iniciativa do homem, não depende só do homem. Ele está dizendo que o marido deve conviver com a sua esposa com entendimento, mas ele não consegue estabelecer esse entendimento sozinho. Se não houver boa vontade da parte da sua esposa, se não houver boa vontade da parte dos filhos. O interessante que nós vamos notar é que, normalmente, os filhos vão seguir o padrão da mãe. Normalmente. Pelo menos enquanto pequenos, eles vão seguir o padrão da mãe. Do jeito que a mãe corresponder, é como os filhos vão se sentir na liberdade de corresponder. Por isso a responsabilidade sobre nós é muito grande. Por isso o Senhor insistentemente bate nessa tecla da submissão da mulher. Não que ela não tenha o seu próprio pensamento, não tenha as suas opiniões, mas ela precisa saber que o que está em jogo não é apenas uma preferência dela ser atendida, respeitada ou não, mas ela está formando opinião. Ela está estabelecendo princípios na mentalidade e nos valores dos seus filhos. Então ela precisa dar demonstrações de serenidade e maturidade, mesmo quando ela discordar. Ela precisa discordar de uma maneira legal, correta, para que os seus filhos tenham isso na sua mente. Eu não sou aquela pessoa que vou ter que concordar com tudo na sociedade, mas ainda quando eu discordar, isso não me dará o direito de desrespeitar. Essa criança aprende isso com quem? Com a mãe. Por isso, nós, mulheres, precisamos entender o que Deus requer dos homens. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, o homem não consegue se a mulher não se comprometer com isso. Então, Deus vira para o marido, que também é pai, e diz, viva dentro da sua casa com entendimento, com a sua esposa e com seus filhos. Falou? Falou. Agora, como que esse homem vai obedecer esse mandamento? Se a mulher não cooperar com ele. Se ela preferir bater de frente o tempo todo, ela é uma mulher imprudente, ela é uma mulher sem sabedoria, e ela vai estar, talvez, conquistando algumas coisas, que no entender dela são importantíssimas e inegociáveis, mas ela não está tendo uma visão de longo alcance, ela não está percebendo que ela está fazendo discípulos dentro de casa. Ela está fazendo discípulos, ela está ensinando outros ali dentro, que estão observando tudo, e vão aprender com ela que você pode debater, rebater, combater, sem nenhum princípio de respeito e de comprometimento com a paz. Isso, num primeiro momento, não vai parecer muito custoso, mas quando essas crianças crescerem, essa mãe vai entender a dimensão do erro dela. Porque aí nem ela controla esse filho adolescente e nem o marido dela controla. Porque ela destruiu o princípio da autoridade dentro da sua casa. Então, nós vamos para Tiago, que é onde nós vamos fixar a nossa atenção hoje. Capítulo 1, versículo 19. Começamos a ver na semana passada. E vamos prosseguir. Então, muito bem. Partindo da experiência dada pelo apóstolo Pedro, de que é preciso haver entendimento. Tiago 1, capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu gosto desse versículo porque ele dá uma visão assim panorâmica de uma coisa importantíssima, sobre a qual a gente depois pode caminhar pela Bíblia inteira para pegar mais informação. Mas aqui ele sintetiza aquilo que deve ser a postura correta para quem com maturidade lida com esse negócio chamado entendimento. Como é que os antigos diziam? É conversando, não é isso que os antigos diziam? Ou nós também dizemos? Concordamos com isso? Não é conversando que se chega ao entendimento? Deveria ser,
na maioria das vezes, mal começa-se a conversar e o desentendimento se estabelece. E vai tomando dimensões descontroladas. Mas o princípio é verdadeiro. Não tem como chegar a um consenso se não houver diálogo, se não houver conversa. Se nós temos vivido tempos em que o diálogo tem sido uma armadilha, sempre terminando em discórdia, sempre terminando em discussão, o problema não é no princípio, o problema é em quem está fazendo uso desse princípio. Então, o que Tiago está dizendo tem muita importância para nós, porque prevalece o princípio de que, para compreender, entender, é preciso conversar. Agora, conversar como? De uma maneira que produza o entendimento, que produza a aproximação das partes, e não a discórdia. Conversar para entender, para se entender, para chegar a um acordo. Então, eu queria ver um texto aqui em Provérbios, nós vamos ver algumas coisas em Provérbios, mas deixa marcado em Tiago, porque nós vamos voltar depois. Capítulo 18, versículo 21. Olha o que o Salomão nos diz. No capítulo 18, versículo 21 do livro de Provérbios. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que está no poder da língua? A morte e a vida. Olhe para mim, por favor. O sábio Salomão está dizendo que a forma como um casal se comunica dá vida ou mata o seu relacionamento. Olhe para mim, por favor, e preste atenção. A palavra de Deus está nos dizendo isso. A maneira como as pessoas se comunicam umas com as outras alimenta o relacionamento e dá vida ao relacionamento ou mata esse relacionamento. Então, trocando em miúdos, o que está sendo dito aqui? Que a comunicação é, ao mesmo tempo, duas coisas. Ela é indispensável, mas ela também é perigosa. Ela é fundamental, mas ela também pode ser extremamente destrutiva. A comunicação é uma ferramenta que não dá para viver junto sem usá-la. Não dá para chegar a entendimento algum sem usá-la. Mas em sendo usada da forma incorreta, ela destrói os relacionamentos. Existem muitas famílias que o que as enfraquece e por fim as dissolve, divide, não é um drama tipo um adultério ou qualquer outra coisa que se poderia mencionar. É apenas e tão somente a inabilidade para conversar. Não é que não conversa. Às vezes conversa e até demais, só que é do jeito errado. Não conversa com a sabedoria de preservar a comunhão. Não tem como escapar. Falou que é família, tem problema. De todo mundo tem problema, porque família é formada por pessoas imperfeitas. Por que não há família perfeita? Porque não há pessoas perfeitas. Todas as famílias são integradas por pessoas imperfeitas. Se somos imperfeitos, vamos acertar o tempo todo? Não. Às vezes vamos errar maliciosamente, intencionalmente. Às vezes vamos errar inocentemente, porque ficamos assim, viajando e não percebemos que estávamos errando. O que é preciso acontecer então? Conviver em família com essa predisposição de dar um desconto. Porque nós podemos ser casados com servos de Deus, mas nós não somos casados com Deus. Quem é perfeito nos nossos relacionamentos? Só Deus. As pessoas não são perfeitas, elas falham. Quem dentro da família falha? Se todos falham, todos devem ter a mesma boa vontade para perdoar,
para entender, para relevar, para dar uma outra chance. Porque aquilo que eu estou tolerando hoje, pode ser que lá na frente o meu familiar vai ter que tolerar a meu respeito. Porque se é a falha do meu familiar que hoje agride o convívio dentro de casa, amanhã pode ser uma falha minha, porque eu também as tenho. Então, o ambiente onde mais nós deveremos treinar a nossa generosidade é o ambiente familiar. Aonde a gente tem que treinar esse negócio de entender gente, entender pessoas, é dentro de casa. E estou para te falar uma coisa, nós pecamos muito por idealizar aquilo que a gente já sabe que não é o ideal. Você convive dentro de casa com a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, e nesse convívio, o que a gente descobre? A gente descobre o limite de cada um. Então, dentro da família, dificilmente um vai surpreender o outro. Eu já sei o que eu posso esperar desse, daquele outro. Esse, aquele e aquele outro, sabe o que pode esperar de mim. Então, quando eu estiver irritada, nervosa, esse, aquele outro já tem noção de como é que eu ajo quando eu estou assim, irritada, nervosa. Se eu estiver muito feliz, muito alegre, esse, aquele outro que mora comigo, já tem noção de como é que eu reajo quando eu estou muito feliz, quando eu estou muito alegre. Se eu estiver muito triste, esse, aquele outro que mora comigo, não tem como eu surpreendê-los. A gente vive junto. Eles me estudam e eu estudo eles. Quando eu estou muito triste, eles já têm noção de como é que eu reajo. Então, se a gente estuda uns aos outros dentro de casa, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais simples. A gente não fica ali se sentindo atacado pela maneira como o outro reage às variações da vida diária. A gente sabe que é uma circunstância que essa pessoa responde dessa maneira. Talvez eu diria, não, mas eu quando fico nervosa, irritada, eu não faço isso. Eu me tranco, eu me calo, eu fico muda. Ora, mas cada um é um. Porque eu sou assim, todo mundo lá em casa é obrigado a ser também? Família é um grupo de pessoas com diversidade de resposta intelectual, psicológica e emocional às mesmas questões. Às vezes tem um drama, tem um problema acontecendo na casa, na família. Um age de um jeito, outro reage de outro jeito. E normalmente tem aquela pessoa que fica revoltada, porque acha que esse aqui tinha que estar nervoso tanto quanto eu estou. Ou então pensa assim, não, tinha que estar calmo tanto quanto eu estou. Mas cada um é de um jeito. Se a gente não tiver esse entendimento, nós vamos ficar o tempo todo cobrando do outro o que não está na natureza dele oferecer. O ideal seria que diante dessa situação você falasse isso e você não falou. Olha, o ideal para quem? Para mim. Então quem falaria isso? Eu não posso cobrar isso do meu marido, ele reage na estrutura dele, não é na minha. Nós estamos conseguindo entender? O apóstolo Tiago está dizendo, você precisa estar pronto para ouvir. Você precisa estar sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Do que ele está falando? Ele está falando do seguinte, reflete muito primeiro. Entenda a pessoa, entender pessoas é o nosso grande desafio. Dentro de casa a gente entende as coisas, não é? A gente entende coisas. Por exemplo, a gente fica nervoso quando uma pessoa vai lá e mexe na configuração da televisão e a gente diz, não é assim que ela funciona da melhor forma. Eu entendo minha televisão. A minha televisão, ela funciona legal, é assim, assim, assim. Minha geladeira, eu entendo minha geladeira. A minha geladeira, ela dá o melhor dela se eu lidar com ela assim, assim, assim. Ora, eu entendo o meu celular, eu entendo meus eletrodomésticos, meus eletroeletrônicos, eu entendo como é que eles funcionam da melhor forma. A gente entende, tem que entender mesmo, senão nós jogamos nosso dinheiro no ralo.
Mas tem alguma outra situação que a gente deveria entender até melhor. Nós deveríamos entender melhor as pessoas com quem nós vivemos. Elas não são um mistério para nós. Nós convivemos com elas todos os dias. Então, quando a gente se nega, se recusa a entender esse ser humano que faz parte da nossa família, aí nós ficamos sempre com essa expectativa ilusória, idealista, muito avisadamente. Eu já sei que não é desse jeito que eu estou sonhando que ele vai responder, mas eu teimo em esperar que ele responda assim. Aí ele não responde, eu fico mal. Vai entender. Então, tem uma situação e a gente já sabe, fulano de tal, normalmente, numa situação como essa, reage assim. Mas eu queria tanto que reagisse de outra forma. Eu estou esperando em Deus que hoje vai reagir de outra forma. Está esperando porque quer, está se enganando porque quer. A situação vai acontecer, o outro vai reagir como é do seu normal, do seu natural, e a gente vai ficar mal. É justo isso? É inteligente isso? A gente idealiza e fica na expectativa de que o outro vai encaixar no nosso padrão, no nosso ideal, no nosso sonho. E não vai acontecer. Porque cada um é um indivíduo. E às vezes a gente teima em pensar, não, mas esse jeito que eu idealizei é o jeito perfeito. E talvez não seja. Talvez seja o jeito perfeito para o meu temperamento. Mas para o temperamento do outro não é. Para o temperamento do outro, o jeito que ele está reagindo é o jeito perfeito. Os grandes dramas no convívio social são por causa disso. A gente não respeita a estrutura do outro. Quando Pedro diz assim, tem que haver entendimento dentro de casa, primeiro que eu tenho que entender lá em casa. Não é o problema que a gente está discutindo, é a pessoa com quem eu vou discutir o problema. Eu tenho que entender essa pessoa. Não adianta eu ficar julgando a cara dela, mas se fosse eu. Gente, não tem coisa pior. Não existem duas pessoas iguais na face da terra. Deus é tão maravilhosamente poderoso que Ele fez cada um de um jeito. Nós podemos ter semelhanças, mas nós não somos fotocópia uns dos outros. Nós geramos nossos filhos, quem gerou mais de um sabe disso. Receberam a mesma criação, vieram dos mesmos pais, mas eles são absolutamente diferentes um do outro. A maneira como eles agem, reagem, sentem, é diferente. Ser humano é alguma coisa para se estudar. Se nós queremos chegar a um entrosamento, que Deus abençoe, que nós saiamos daqui nessa noite com esse entendimento na nossa alma. Nós precisamos conhecer melhor a pessoa que faz parte da nossa família. Porque sem conhecer, a gente não vai entender essa pessoa. Aí o Tiago está falando assim, para você conhecer esse indivíduo, você tem que deixar ele se expressar. Descreve para mim como é que esse indivíduo é. O que a gente vai falar logo de cara? É alto, é baixo, é magro, é gordo, né? É clarinho, é moreninho. A gente vai por aí, vai pela aparência. Mas não é com a aparência que a gente tem problema. Descreve como é que é essa pessoa que faz parte da sua família. Como é que ela, a nível de temperamento, de estrutura psicológica, qual que é o histórico dessa pessoa, da vida dessa pessoa, o que mais maltrata emocionalmente, o que essa pessoa mais fica feliz e alegre de receber. Descreve isso para mim, essas individualidades dessa pessoa. Na maioria das vezes a gente está com uma folha em branco na mão, uma caneta na mão e a gente fica perdido. O que eu vou escrever aqui? Normalmente, se eu espalhasse aqui agora um papelzinho branco para todo mundo e uma caneta e te pedisse assim, não todos, mas um só lá dentro da sua casa, descreve como é esse ser humano para mim. Não me diga nada sobre a aparência dessa pessoa, mas me diga o máximo de informações, no mínimo 10 informações, sobre esse ser humano que faz parte da sua família. Talvez nós precisaríamos de uns bons minutos para começar a nossa lista. E talvez, quando nós finalmente a começássemos,
nós só anotaríamos os pontos que, a nosso ver, são negativos. Nós só lembraríamos daquilo que, no nosso ponto de vista, precisa ser mudado. Quando o apóstolo Tiago está dizendo assim, esteja pronto para escutar, esteja pronto, tenha boa vontade para escutar. Ele está falando muita coisa. Ele está dizendo assim, olha, por favor, irmãos, olhe para mim e preste atenção. Quando uma pessoa lá dentro de casa estiver falando, os antigos diziam que a gente faz o quê? Quando um está falando, o resto abaixa a orelha, fica calado. Não é isso que a boa educação manda? Por que é preciso ficar calado quando o outro está falando? Senão você não ouve. O outro está se expressando. O outro está abrindo para nós a intimidade do raciocínio dele. Eu nunca posso saber o que está passando na cabeça do outro se ele não expressar. Na hora que ele expressa, eu não ouço. É a hora que eu tenho para conhecer o outro. É a hora que ele vai falar. Esse momento é sublime na relação conjugal, na relação familiar. Esse momento é indispensável. O outro precisa falar. Mas o outro precisa falar a ouvidos que lhe escutem. Primeira coisa fundamental para que eu escute o que o meu marido está falando, o que o meu filho está falando, o que a esposa está falando. Eu preciso me concentrar nas palavras que estão saindo. Sem indisposição, sem falta de boa vontade, ele está se expressando. Ele está expondo e verbalizando um pensamento, a maneira como ele vê uma determinada coisa, como ele entende uma determinada coisa. Se eu estiver lá no fundo da minha alma, entendendo que essa pessoa é importante para mim, eu vou entender que o que ela pensa é igualmente importante para mim. Eu não posso simplesmente virar e falar, cala a boca, eu não aguento mais ouvir sua voz. Então essa pessoa não é importante para mim. Porque se ela é importante para mim, o que ela pensa, eu não tenho que concordar com o que ela pensa, mas o que ela pensa é importante para mim. Porque o que ela pensa representa quem ela é, como funciona a dinâmica de raciocínio dela. Por isso Tiago diz, você tem que ter experiência em escutar os outros. Porque normalmente a grande reclamação é o quê? Ninguém me ouve. Ninguém me entende, não é isso? Nós, no papel de vítima, somos ótimos. No papel de vítima, nós somos perfeitos. A coisa mais comum de se ouvir é isso. Não, lá em casa ninguém me ouve, ninguém me entende. Tá. Alguém precisa se colocar à disposição para ser o primeiro a mudar essa dinâmica dentro de casa. Então eu diria para essa pessoa que me fala uma coisa dessa assim, ensina essa pessoa então como é que se ouve o outro e como é que se entende o outro. Ah, então eu vou sentar com ela e vou lavar a cara dela e vou explicar. Não, não é isso que eu estou te falando para fazer. Eu estou dizendo para você passar a ouvi-la e entendê-la. Aí você vai demonstrar para ela como é que você quer ser ouvido e entendido. Se a gente lembrar do conselho dos nossos pais e dos nossos avós, quando um fala, os outros se calam, só aí nós já vamos ter um ganho extraordinário. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, todos falam ao mesmo tempo. Cada um fala só para si mesmo. Ninguém escuta ninguém. Então, quando o Tiago diz assim, esteja pronto para ouvir, primeira regra, se um estiver falando, o outro se cala para quê? Ele não se cala para ficar viajando, pensando o que ele vai fazer amanhã, a conta que vai pagar, ou o que vai providenciar para o almoço. Ele está concentrado no que o outro está falando. Só se chega ao entendimento quando há diálogo. E diálogo requer máxima concentração. Como é que pode? Como é que esse homem vai entender essa mulher se ela está se expressando? Ela está falando de alguma coisa que está incomodando a sua alma, ou de um sonho que ela deseja realizar, o que quer que seja. A televisão está ligada. A televisão está ligada. Não vai funcionar.
que você diria para esse marido? O que ele precisa providenciar imediatamente? Desliga a televisão, filho. Aí talvez, vamos dizer assim, não, mas o coitado do homem passou o dia inteiro fora de casa, trabalhando, é a hora que ele tem para assistir o Jornal Nacional. Então dá um conselho para a mulher. Ótimo conselho. Diga para ela, você aguentou o dia todo até aqui, espera só ele acabar de ver o jornal. Dá esse direito para ele, a única hora que ele pode estar na frente da televisão assistindo o jornal. O que você precisa falar com ele, pode esperar mais 15 minutos, o jornal só dura mais 15. Não, tudo bem. Não, ela não sabe, ela não aceita. Porque já começa a conversar querendo briga. Então ela já vai falar com ele e ela já sabe o que ele vai fazer. Na hora que ela for falar com ele, está passando o jornal. Ele vai estar com os olhos grudados na tela da televisão e ela falando e ele só assim, ou assim. E aí ele não sabe patavina do que ela falou. Mas ela sabe que é isso que vai acontecer. Qual que deveria ser o cuidado dela? Espera o jornal acabar. Não, ela quer briga. Ela não quer diálogo, ela quer briga. É por isso que ela só escolhe para conversar na hora do jornal. Ou do jogo que ele quer assistir na televisão. Não pode ser outra hora, porque senão não acaba em briga. E o trem tem que acabar em briga. Impressionante como é que a gente não dá por conta de que nós nos tornamos isso. Gente briguenta, barraqueira. Estou pegando pesado? Se estou também, não estou nem aí. Mas a gente não percebeu que a gente foi ficando assim. Barraqueiro, e não é isso, não é conveniente para pessoas que estão comprometidas com uma vida familiar pacífica. Então tem que escolher a hora certa, o momento ideal, e então se comunicar. A gente precisa entender que muitos dos danos que estão acontecendo dentro de casa são culpa exclusivamente da nossa falta de prudência. Então o diálogo não tem como escapar dele. Não é prudente a pessoa virar e falar assim, não, eu já desisti de conversar. Agora, tudo que quiser fazer, faz, eu não falo mais nada. E fica mudo, assume a política da mudez. Mas é uma mudez agressiva. Sabe? Como aquela pessoa que fica de trás torcendo para dar tudo errado, só para depois poder falar assim, eu não avisei. O espírito é bélico do mesmo jeito. É espírito de combate do mesmo jeito. Daquele que vivia brigando, gritando e provocando. O que se cala com essa postura é tão belicoso quanto o outro. Quer ver a pessoa quebrando a cara, se dando muito mal. Então isso não é um modelo, não é o espírito de uma família que preza pela união e pela paz dentro de casa. Quando a pessoa está falando, o outro se cala para ouvir com atenção. Por que ele precisa ouvir com atenção? Porque ele não precisa apenas escutar, ele precisa entender o que o outro está falando. E esse é um dos outros grandes problemas da comunicação no seio familiar. A gente acha que entendeu. Assim que a coisa foi dita, a gente interpretou do jeito que era mais conveniente para nós. E ali a gente tem uma noção distorcida do que o outro falou. Se a gente quer fugir desse perigo, a gente precisa tomar um cuidado específico. Mas o que você está querendo dizer mesmo? Não, então deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Não custa nada fazer isso. Para a gente depois não ficar imaginando o que a pessoa disse, uma coisa que ela não disse. Quantos problemas no dia a dia acontecem por causa disso? Mas você falou, mas não era isso que eu estava querendo dizer. Mas foi isso que você falou, mas não foi isso que eu quis dizer. Para não correr esse risco, o que eu faço então? Na hora que a coisa for dita, eu confirmo. Não custa nada perguntar. A pessoa que acabou de se expressar está ali. Eu digo para ela, deixa eu ver se eu entendi o que você me falou. Você está querendo dizer isso, isso, isso? Se eu entendi tudo errado, essa é a hora. Que eu não vou deixar uma brecha para Satanás fazer gracinha lá em casa. Na hora que a pessoa falou, eu vou revisar o que foi dito, para conferir se eu entendi o que ela estava querendo dizer. Ou se ela disse uma coisa e eu entendi outra totalmente diferente. Então, eu vou dizer para ela assim, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você está querendo dizer isso, isso, isso?
Talvez a pessoa fale assim, nossa, de onde você tirou isso? Para mim estava cheio de lógica essa interpretação que eu dei. E eu estou dando a essa pessoa a oportunidade na mesma hora de me corrigir. Porque se comunicar bem significa se fazer entender. Mas se o outro falou comigo e eu apenas balancei a cabeça e toquei a vida, ele está acreditando que eu entendi o que ele falou. Para conferir as coisas e não deixar a ponta solta, prudentemente, o que eu vou fazer? Assim que ele falar, eu vou confirmar. Você disse isso, isso e isso. Você está querendo dizer isso mesmo? Que é assim, assim, assim? Aí a pessoa vai me dizer, não, é isso mesmo. Então, beleza, entendi exatamente o que você queria dizer. Passou a mensagem, se fez entender, ótimo. Ou então a pessoa vai dizer, não era nada disso que eu estava falando. Isso vai acontecer muitas vezes. De uma pessoa falar uma coisa e o outro entender algo que não tem nada a ver com o que ela quis dizer. Mas foi o que você disse. E ele vai dizer, mas não era isso que eu quis dizer. Você interpretou erradamente. Eu não sei se você que já está fora da escola há muito tempo se lembra, os que estão ainda no meio escolar vão lembrar disso. Qual que é uma regra básica para uma boa interpretação de texto? Ler repetidamente a mesma coisa. Ler repetidamente a mesma coisa. Ler de novo, entendeu? Nossa, está complicado. Lê de novo, entendeu? Ainda não. Lê de novo. Isso não é uma regra? Pelo menos quando eu estudei lá nos idos de 1900 e Adão, era assim. Para você interpretar bem um texto, você tinha que ler ele muitas vezes. Para depois você ir lá na frente da classe e explicar o que você tinha entendido. Hoje eu não sei se mudou, porque mudou tanta coisa, mas eu desconheço uma maneira melhor de interpretar uma coisa que eu estou lendo, senão lendo-a várias vezes. Se isso é uma coisa importante para a interpretação de uma fala escrita, por que seria diferente de uma fala verbalizada? Então, uma coisinha boba que poderia resolver tanto problema dentro de casa. Soltou uma. Na hora que soltou uma, o coitado ou a coitada, na hora que soltou aquela frase, às vezes soltou brincando, fazendo um comentário sem maiores profundidades, mas o outro já está todo alterado. Então, o tal dos hormônios femininos é um problema na vida. Então, pega aquilo com uma dimensão assim gigantesca e pronto. É uma semana emburrado. Por causa de uma brincadeira. Por causa de uma coisa que foi dita num tom de brincadeira. Então, se na hora que a coisa foi dita, no tom de brincadeira, mas eu recebi num tom ofensivo, eu tiver a humildade de virar e perguntar, mas o que mesmo que você está querendo dizer com isso? Eu estou dando à pessoa a oportunidade de me explicar o que ela quis dizer. Ao invés de eu preferir dar aquilo a interpretação que eu preferir. Se eu tiver essa prudência, eu vou me poupar de uma semana sem conversar, sem ter comunhão. É difícil fazer isso que a Bíblia está mandando, gente? Não é difícil. Mas depende de boa vontade. Tiago está dizendo, não tem como viver no entendimento que Deus mandou a família viver, se a família não conversar. Mas conversar pode ser perigosíssimo. Se a pessoa não souber conversar para chegar ao entendimento. Conversar para chegar ao entendimento depende do quê? De eu saber o que o outro está dizendo e o que o outro está querendo dizer. Para eu saber o que o outro está dizendo, eu tenho que ouvir com atenção. Para eu entender o que o outro quer dizer, eu tenho que perguntar. Eu tenho que expressar diante dele a interpretação que de primeira mão eu fiz do que ele falou. Para que então a pessoa tenha a oportunidade de corrigir a minha interpretação. Você já imaginou se você estivesse lendo lá nas suas aulas de literatura, aí eles mandam ler aqueles autores profundos nas articulações das suas frases, dos seus conceitos. Aí o professor de literatura manda você ler aquilo e te pergunta assim, agora dê a interpretação disso. O que você mais queria nesse momento? Que o autor tivesse ali do lado. Não ia ficar fácil? Se o autor tivesse ali do lado, o que você ia fazer? Você ia virar para ele e perguntar, o que o senhor estava querendo dizer com isso?
fala rasgado, mas fala assim detalhadamente, que aí quando eu responder para o meu professor, eu fecho essa prova. Não era isso que a gente ia fazer? O nosso interlocutor dentro de casa está ali. O autor do pensamento que acaba de ser expressado está ali. Se eu quero entender o que ele quis dizer, se eu quero entender o que ela quis dizer, eu só tenho que perguntar. A gente é tão infantil. A gente é tão infantil, a coisa dá para, sabe, nos livrar e nos aliviar de tanta coisa desagradável no convívio familiar, com cuidado simples assim. A gente é muito infantil, principalmente nós mulheres, ou murrinha, Deus me perdoe. É uma preferência por ver malícia, maldade e desprezo e pouco caso em tudo. Dodói demais, sensíveis demais, imaturas demais. Nossa, como que a gente gosta de chorar? A gente precisa, bota combustível na minha angústia, porque eu sou assim mesmo, eu sou muito sensível. Pelo amor de Deus. Tem que amadurecer, tem que entender. A pessoa pensa com a cabeça dela, eu penso com a minha, não tem como entrar na cabeça do outro para saber. É só verbalizando que a gente explica o que está passando dentro da cabeça de um, dentro da cabeça do outro. Mas é preciso não fechar o momento do diálogo, enquanto tudo não estiver perfeitamente esclarecido. É isso que eu disse, é isso que eu quis dizer. Foi isso que eu ouvi e foi isso que eu entendi. Então tá, vamos dormir em paz, com a graça de Deus. É assim que tem que funcionar. A paz dentro de casa, ela exige muito. Então nós queremos essa paz, mas nós não estamos nos demonstrando dispostos a pagar o preço que ela requer. Agora eu preciso ver com você um outro texto. Está lá em Mateus, palavras do nosso Senhor Jesus, capítulo 5. Um versículo importantíssimo, versículo 37. Eu vou ler Mateus 5:37 e logo em seguida eu vou ler Efésios 4:15. Mateus 5:37, encontramos? Jesus fala assim: seja, porém, o vosso falar, porque o que passar disso é de procedência maligna. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Efésios 4:15. Efésios 4:15, o apóstolo Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então é para seguir a verdade Então aquele que está, olhe para mim agora por favor. Nós estamos trabalhando com o primeiro conceito que Tiago estabelece. Ele diz: todo homem esteja pronto para ouvir. Se tem alguém ouvindo, é porque tem alguém. E esse alguém que está falando, ele quer ser compreendido. Vamos partir desse princípio. Essa pessoa que está falando, ela está falando para se fazer entender. Se ela quer se fazer entender, ela se dispõe a falar. Quando existe a necessidade, a oportunidade, ela não se cala, ela se expressa. Não tem como haver entendimento se não haver diálogo. Então, numa ponta tem alguém disposto a ouvir. Na outra ponta tem que haver alguém disposto a falar. Não adianta ficar se fazendo de vítima, ninguém me ouve, ninguém me entende. Está sendo dada a oportunidade. Sabe, quando às vezes o marido chega em casa e a mulher está com aquela cara, sabe qual cara? Pois é. Aí ele vira para ela e pergunta: o que foi, amor? O que ela responde? O que ela responde? Falsa, né? É muito falsa a mulher. O que ela está querendo? A mulher que age dessa maneira, ela está querendo o quê? Bajulação, mimo, é isso? Não é maduro isso. Não é maduro. Tem alguém ali pronto para escutar. Ele chegou e perguntou: o que foi, querida? Ele está disposto a ouvi-la. Mas não tem como ele arrancar as palavras da boca dela.
Ele vira para ela e pergunta: bem, o que foi? Você está com a carinha assim, está aborrecida com alguma coisa, não está passando bem? O que foi? A ordinária vira para ele e fala assim: nada não. O que ela está querendo? Se não é nada, abre essa cara, minha filha. Se não é nada, então tu é doida. Não, ficou pior, não ficou? Como assim? Nada, nada. Você está assim por gosto. Você está assim porque você acha bonito. Como assim? Só pode que não bate bem, então. Tem que ir para tarja preta da vida, ué. Ninguém fica mal por nada. Então ela não está sendo honesta. Ela não está sendo honesta, ela está sendo mentirosa. Isso não é momento para fazer charme. O marido percebeu que ela não está bem, percebeu que ela está desconfortável, percebeu que ela não está legal. E ele faz a única coisa que lhe cabe. Não tem como ele adivinhar. Por algum motivo ela acha que ele tem esse poder, mas ele não tem. Então ele faz a única coisa que cabe a ele. Ele pergunta: o que está acontecendo? Está sentindo alguma coisa? O que foi? É a deixa para ela fazer o quê? Falar. Ele está dizendo que eu estou aqui. Eu vou ouvir. Fale. Fale, minha filha, e se expresse. Mas ele só pode pedir. Não tem como ele obrigar ela a falar. Se ela insistir na infantilidade, ela vai manter ele ali, sabe, implorando. Por favor, fala, por favor, meu Deus, o que será que eu fiz? Ela quer judiar. Então, se eu chamar ela de ordinária, não fica com dó dela, não. Ela está querendo vingança. Ela não está querendo entendimento. Ela está querendo vingança. Na concepção dela, ele fez alguma coisa que lhe chateou, lhe aborreceu, e ela quer maltratar ele agora. Ela não quer entendimento. Ah, ela precisa de um sacode, não precisa? Então ela está descumprindo um protocolo fundamental para o bom entendimento familiar, que é o diálogo. Ela está se negando a dialogar. Ela está se recusando a dialogar. Ela não tem esse direito. Porque a boa convivência familiar depende de entendimento. Entendimento depende de alguém que ouça e alguém que fale. Ela se recusa a falar. Ela não tem esse direito. Porque a família não é só dela. Ela vai contrariar um ambiente que precisa ser pacífico, caloroso, por causa de uma sistemática na qual ela está acreditando que vai funcionar melhor. Não vai. Sabe por que não vai, minha filha? Porque ele vai insistir hoje, ele vai insistir amanhã, mas o homem não tem muita paciência, não. Lá pelo terceiro dia fora, sabe o que ele faz? Na hora que ela quiser abrir a cara, ela abre. E ele já não está nem aí mais. Exagerou na dose, filha. Exageraste na dose e agora ele simplesmente vai ignorar. Porque ela está agindo como criança. Não tem outra saída para ele. O que ele pode fazer? Ele só pode pedir. Pedir, ele já pediu. Uma dúzia de vezes, a resposta é sempre a mesma. O que sobra para ele? Largar para lá. Na hora que passar, passou. O que ele pode fazer além disso? Ela não deixa outra saída para ele. Mas se ela for uma mulher madura, ela está chateada e ela é transparente, o semblante dela está mostrando. Ele chega e pergunta: o que foi? Por que você está assim, você não está bem? Ela vai falar a verdade. Ela vai dizer: realmente, eu não estou bem, eu estou chateada, a gente precisa conversar. Mas a gente precisa conversar com sossego. Eu tenho que agora dar banho nas crianças, eu tenho que agora dar janta para as crianças. Eu vou botar as crianças para dormir. Vai ver seu jornal, descansa lá no sofá. Mas depois a gente vai conversar antes de ir para o quarto para dormir. Tudo bem? Tudo ótimo. Tem que ter a hora certa, tem que ter um ambiente apropriado. Mas ela não está se recusando a falar. E aí ela vai falar, e ela tem 2 pares de ouvidos ali dispostos a lhe ouvir. O que ela tem que fazer? Falar a verdade. Ela começou bem. Ele perguntou se tem alguma coisa, ela falou a verdade. Tem sim. Eu estou aborrecida, eu estou chateada, ou eu estou doente, ou eu estou preocupada. Enfim, ela vai abrir o verbo. Quando ela começar a falar, ela tem diante dela uma pessoa disposta a lhe ouvir.
Mas essa pessoa, ela precisa ser tratada com respeito. Vamos dizer que o que ela tem para dizer é uma acusação. Primeiro, ela tem prova? Ou é alguma coisa que só passou pelo imaginário dela e ela está dando como certeiro? Isso acontece muito no universo feminino. Então ela não deveria entrar acusando, ela deveria entrar fazendo uma pergunta. Vamos dizer assim, não que mulher tenha por hábito ser ciumenta, mas vamos dizer que no dia anterior ele atrasou muito para chegar depois do trabalho. E chegou assoviando, feliz da vida, ela não gostou. Pelo menos se ele tivesse chegado com cara de quem estava sentindo muita dor e atrasou porque foi no médico, beleza. Mas não, ele chegou muito feliz. Ele chegou muito feliz e ela não gostou. Acionou uma campainha na cabecinha dela e ela está mal, desde a hora que ele chegou ontem. E já passou 1001 bobagens na cabeça dela. Porque o imaginário feminino é uma coisa que só a mulher sabe, o nosso potencial. Então a gente vai, sabe, criando cenários e acreditando neles e correspondendo fielmente à dor que aquele cenário provocaria, se fosse verdade. No nosso imaginário é verdade, então a gente está sofrendo amargamente. A pressão já alterou, o estômago já está doendo, entendeu? Tudo só pelo que está passando na nossa cabeça. Aí então a gente vai conversar, porque ele ontem chegou tarde e chegou muito feliz. Não presta, isso não presta. Um homem chegar tarde e com cara de feliz, isso não é bom sinal para nós. Aí a gente já vai conversar, tudo bem, ele perguntou o que foi, ao invés de dizer não foi nada, ela disse assim, não, a gente precisa conversar. Ele já está cabreiro, pensando, nossa pai, tem bomba aí, o que será? E o coitadinho já está investigando, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de falar, é aniversário dela hoje, é aniversário de casamento, o que foi que aconteceu? Ele está louco imaginando o que ele aprontou. E aí chega a hora do diálogo, ela está com aquilo na cabeça, mas ela não pode acusar ele de nada, ela tem que ser justa. Ela não pode acusá-lo de coisas que só estão na mentalidade dela, ela tem que ser justa. Não é justo rotulá-lo de alguma conduta que ela não tem provas e evidências que aconteceram. Não é justo. Um relacionamento maduro, profundo, sincero, forte, ele precisa desse elemento, a justiça. Então, simplesmente ela vai desabafar, ela vai dizer, eu não sei porquê, mas realmente eu fiquei muito preocupada com o seu atraso ontem. Enquanto você estava demorando, eu tentei ligar, você não atendeu, e eu fiquei com 1000 coisas na cabeça, se você tinha sido assaltado, porque a nossa imaginação é tremenda, se você tinha sido roubado, sequestrado, se você tinha sofrido um acidente de carro, se eu tinha que correr para o hospital, isso tudo foi passando na minha cabeça, e eu ligando e você não me atendia, não respondia, seu telefone dando fora de área, não tem como falar nesse momento, e eu fui ficando com a minha cabeça tão quente. Nossa, quando eu vi você chegar daquele jeito, eu era para sentir aliviada, de ver que não tinha acontecido nada demais, mas eu fiquei muito brava, que eu sofri demais, à toa, não estava acontecendo nada com você, e eu sofri demais, pensando que estava. Eu sei que eu estou falando aqui coisa que nunca passou na cabeça de ninguém, mulher nenhuma nunca viveu essa experiência que eu estou descrevendo aqui. Aí ele vai virar para ela e vai dizer, amor, me perdoa, pelo amor de Deus. O meu celular estava sem bateria, foi por isso, você não reparou não? Que assim que eu cheguei, eu fui ligar ele na tomada para abastecer a bateria dele, zerou a bateria, foi por isso que eu não te atendi. E sabe por que eu me atrasei? Porque a gente tinha combinado de comprar um jogo de quarto novo aqui para casa. Então eu quis ir lá na loja, olhar primeiro para depois te levar lá. Deixa eu ajudar o lado dos homens, tá bom? Dificilmente vai ser isso. Não vai ser o que ela pensou, mas também dificilmente vai ser isso. Mas deixa eu ajudar. Aí ela vai ficar assim, meu Deus, pensa bem. Se eu tivesse te perguntado ontem, na hora que você chegou, eu não tinha tido uma noite terrível, eu não tinha passado o dia mal, as coitadinhas das crianças tinham recebido mais carinho. Não precisava ter esse esgotamento todo. Eu não tenho noção do estrago que eu provoquei nas células do meu corpo, com essas horas seguidas nesse estresse emocional, à toa. Ele se explicou, eles se entenderam, vira a página e vida que segue, até que aconteça de novo.
que provavelmente vai acontecer. O que eu quero ressaltar aqui? É preciso se dispor a falar. Nós não damos conta, meus irmãos, como que nós nos tornamos implicantes uns com os outros dentro de casa. A gente pode resolver as coisas quando elas ainda estão desse tamaninho, mas não. A gente deixa elas crescerem. A gente espera dar espaço para que elas cresçam. E aí fica mais difícil, fica complicado. Precisa da ajuda de terceiros. Eu estou te falando, não tem família perfeitamente ajustada, mas tem famílias que já conseguiram superar esses passos da imaturidade e conseguem se preservar um pouco mais. Então Jesus está dizendo assim, seja o seu falar a verdade. O que é sim é o quê? É sim. E o que é não? É não. Jesus falou, não retenha a verdade, não retenha a informação, não deixe a coisa assim, em dupla possibilidade de interpretação, seja específico no seu falar. É isso que Jesus está falando. Seja específico, seja honesto, seja claro. Dentro de casa tem uma situação que a gente precisa respeitar e honrar. É o nosso dever de prestar contas. No ambiente familiar, no seio familiar, existe o dever da prestação de contas. Aí Jesus fala, quando te for requerido isso, a verdade, o que é sim é o quê? É sim. E o que é não é o quê? É não. Não tem meio termo. Honestidade máxima no falar. O marido pergunta para a esposa, meu bem, chegou essa fatura aqui, você pode me explicar? Eu posso. Eu fiz isso, mas sem me avisar, eu fiz. Você me perdoe, eu fiz. Não é o correto. Nós deveríamos ter conversado antes. Assuma o que fizer. Confesse, admita. Não vá falando, eu fiz, mas você lembra que você também? Está errado. Nós precisamos responsabilizar-nos pela parte que nos cabe. Dentro de casa, a gente que é marido e mulher, talvez ache essas coisas assim, tão exageradas, o convívio conjugal. Mas e quando os nossos filhos crescem, começam a sonegar informações para nós? O que a gente queria que eles fizessem? Que eles falassem parte da verdade? Nós gostaríamos que os nossos filhos só falassem a verdade conosco, não é? Então, se isso é importante no relacionamento dos filhos com os pais, pode ter certeza, isso é alguma coisa que será reflexo do relacionamento do marido com a esposa. Jesus falou, fale a verdade. Paulo acrescenta uma coisa aqui escrevendo aos Efésios. Ele diz assim, fale a verdade em amor. Não é porque é a verdade que a gente vai soltar de qualquer maneira. A gente pode falar a verdade com amor. Por que nós vamos preferir isso? Porque aquela pessoa com quem nós estivermos conversando é uma pessoa a quem nós amamos. Então nós não queremos atacar essa pessoa, nós não queremos agredir essa pessoa. Nós vamos falar de uma maneira cuidadosa. Paulo está dizendo, fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Compreendendo que cada hora vai ser precisando de um puxãozinho de orelha dentro de casa, pelo fato de que ninguém é perfeito. Jesus vai falar também no Sermão do Monte, aquilo que eu quero que os outros me façam, eu faço primeiro. Eu faço para os outros, eu trato o outro como eu quero que o outro me trate. Eu me comunico com o outro como eu quero que o outro se comunique comigo. Então não tem carência de instrução bíblica para isso. Pelo contrário, tem fartura. Só depende de nós colocarmos em prática. E eu não vou encerrar sem falar do segundo ponto. Quando o apóstolo fala da maneira que deve se proceder aquele que vai falar. Ele diz, o que ouve esteja pronto para ouvir. E o que fala? Tardio para falar. Então agora vamos ser aquela pessoa que eu estou emprestando meus ouvidos, eu estou ouvindo o outro. Tiago diz assim, não tenha pressa de dar a sua opinião a respeito. Calma, calma.
Diálogo para entendimento exige calma. Não se apresse. Entenda primeiro, entenda profundamente. Entenda o lado daquela pessoa, entenda a visão daquela pessoa sobre esse assunto. Está havendo uma divergência? É para escolher a melhor decisão para esse assunto aqui? Tá. São duas cabeças. Duas cabeças não pensam igual. Duas cabeças não pensam igual. É para chegar ao entendimento, tá? Então, um vai expressar como pensa que aquilo deve ser resolvido. O outro já tem uma opinião formada. E a opinião dele é contrária àquela que o primeiro está expressando. Então, normalmente, ele não vai ter boa vontade de entender a visão do outro. Porque ele já tem uma visão dele para aquilo. E ele entende que a visão dele é a mais perfeita, é a mais correta, é a melhor. Então, quando o outro começar a falar, ele já vai ouvir, sabe, estabelecendo, não, isso aqui eu posso combater, aqui também eu posso combater, não, pode falar, aqui também eu posso combater, é assim que vai. Ele não vai ouvir com aquela boa vontade de compreender um outro ponto de vista da mesma questão. Todo mundo tem uma lógica para a sua maneira de agir. E é preciso entender a lógica da cabeça do outro. Nossos problemas maiores de relacionamento estão aí. A gente não sabe conversar, se fazer entender e se esforçar para entender o outro. Tem casamentos que podiam virar a casa dos 50 anos, não vira nem dos 5, por falta de habilidade para se comunicar. Ou se mantém, mas num pique de guerra o tempo todo. Então Tiago está falando, não tenha pressa de falar. Quer ver o que Salomão fala sobre isso? Está lá em Provérbios 18, 13. Olha a expressão que Salomão usa. 18, 13, ele diz assim: o que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para a sua própria vergonha. O que responde antes de ouvir é insensato. Comete insensatez, que vai prejudicar a ele mesmo. Então não adianta a gente ficar desejando e sonhando com relacionamentos pacíficos, bem estabelecidos, bem estruturados, se quem está bagunçando tudo é a gente mesmo. Então a palavra está dizendo, você precisa entender a razão da lógica do outro. Aí você pode acrescentar alguma coisa, ou até debater alguma coisa. Mas se você quer ter o direito de ser ouvido, primeiro você tem que ouvir. E isso vai exigir tempo. Deixe que o outro se expresse. Não vá logo dando a sua opinião. Você ainda não pode ter uma opinião formada sobre o que aquela pessoa pensa. Você ainda não entendeu o que ela pensa. Você tem uma opinião formada sobre o que você pensa. Mas não é isso que está em jogo agora. O que está em jogo agora é você entender como o outro pensa sobre isso. E se você quer entender como o outro pensa sobre isso, você tem que ficar calado e ouvir o outro falar. Para entender a lógica dele. Aí depois, talvez você mesmo vai mudar de opinião. E vai pensar, você não sabe que está mais certo do que o que eu estava pensando? Ou não. Talvez você vai dizer para ele assim, não, mas eu vejo de uma outra maneira. Deixa eu te explicar como que eu vejo. Aí você se expressa. O outro que até agora foi ouvido, muda de papel. Agora ele é que vai ouvir. E você que discordou com a posição dele, vai apresentar a sua. De maneira clara, honesta, produtiva, de modo que ele entenda. No final das contas, provavelmente, vai se pegar a opinião de um, ajustar com a opinião do outro, para chegar a um produto final aperfeiçoado. Porque, como também diziam os antigos, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, irmãos, Deus não inventou uma bomba quando Ele criou o casamento e a família, não. Ele inventou a coisa mais viável que se possa imaginar. A coisa apenas se complica por falta de habilidade da nossa parte. Então, nós temos que pensar nesse fator chamado diálogo dentro de casa, chamado comunicação dentro de casa. Porque se isso não acontece, não tem diálogo, é um casal imaturo, é uma família desprotegida. Se tem o diálogo, mas ele não é produtivo, ele não gera entendimento, não faz com que um compreenda melhor o outro, então ele é uma comunicação perigosa. É uma comunicação que não está aproximando, está distanciando pessoas. Quem é o responsável pelo diálogo lá dentro de casa?
Por favor, me respondam. Quem é responsável pela boa comunicação dentro de casa? Quem? Todos. A ordem é dada ao homem ali em 1 de Pedro 3,7, que o homem conviva com entendimento, mas eu acho que nós já chegamos à compreensão de que o homem não consegue isso, se todos dentro de casa não cooperarem. Se a mulher não tiver boa vontade, se os filhos não aprenderem, se essa não for uma dinâmica compartilhada, então dentro de casa é lugar para a gente conversar. Antigamente se fazia muito isso. Final do dia, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha porcaria nenhuma dessas. Então, como é que a gente fazia? Para terminar o dia, sentava em volta do fogão a lenha, né? E ali ficava contando o caso, até tarde. A gente sentava na sala, ficava batendo papo. Na minha casa, quando acabava a luz, era uma maravilha. Era muita história que tinha para se contar. Não tinha como ficar vendo televisão, a luz acabou, maravilha. Então, os dias de hoje, está perigoso se a luz acabar, o que vai acontecer dentro de casa? Continua todo mundo mudo, um com o outro. Mas engraçado, as pessoas hoje se comunicam bastante. Conversam o tempo todo com quem está longe. As pessoas nos nossos dias conversam sem parar. Com quem? Com quem está longe. Porque é muito mais fácil se relacionar com quem está longe. É muito mais fácil. Eu entendo. Por que as pessoas têm 1000 amigos nos seus Face, nos seus WhatsApp, não sei mais o que tem por aí de ferramenta. E batem longos papos. É muito fácil se relacionar com quem está longe. Isso aí qualquer um consegue. O desafio é ter uma boa vivência, convivência e relacionamento com quem está perto, com quem está dentro de casa. Mas, infelizmente, dentro de casa não se conversa mais. Nesse ponto, os lares evangélicos são muito parecidos com os não evangélicos. Mas a responsabilidade, então, é de quem? De todos. Precisa dos pais ficar lá implorando para os filhos, para um pouco, meu filho, com esse celular. Larga um pouco, meu filho, esse Facebook. Larga um pouco isso. Vem cá, senta aqui à mesa com a gente. Interage. Tá bom, eu sento. Senta, mas fica mudo. Porque não sabe conversar dentro de casa. Só sabe conversar fora de casa. Às vezes o marido tem que pedir isso para a esposa, acredita? Que nós estamos vivendo dias em que mulheres acham tempo para isso. Quem diria que ia chegar esse tempo, né? De uma dona de casa ter tempo para gastar com Facebook e WhatsApp. Eu fico apavorada de ver um fenômeno desse. Porque se for olhar a vida de uma dona de casa, não dá tempo para ela fazer tudo o que é responsabilidade dela. Aonde ela tira tempo para ficar agarrada naquilo horas e horas? Eu não entendo. É impressionante o que a gente está deixando acontecer. E olha, nesse aspecto, guarde isso que eu estou te falando, não tem grande diferença dos lares que dizem confessar Jesus daqueles que não confessam. Então tem alguma coisa muito errada conosco. Porque nós temos os princípios bíblicos para o convívio dentro de casa. E a ordem é converse direito, produtivamente. E isso é obrigação de todos nós. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E que cada um de nós refletisse com muita sinceridade, com muita precisão, qual tem sido a nossa contribuição dentro de casa, nesse assunto chamado diálogo, chamado comunicação. Feche os seus olhos. Não culpe ninguém, não analise ninguém lá dentro da sua casa. É para você analisar só você mesmo. Mais ninguém, só você mesmo. Como é que você é como uma pessoa para articular a comunicação dentro da sua casa? A sua contribuição tem sido suficiente ou você, ao invés de ajudar, tem prejudicado? Você fala demais, só você fala, você não ouve ninguém? Ou você nunca fala, é mudo o tempo todo? Como que é a sua postura, a minha postura? Vamos ver cada um de nós. Não adianta ficar orando para famílias serem abençoadas se a gente não corrigir o que está errado, não, irmãos.
Não adianta ficar tentando apagar fogo quando o trem está fervendo lá e beirando o divórcio, não. Ninguém chega no divórcio à toa, não. É porque houveram falhas horríveis sendo cometidas ao longo do caminho. Então esse é o momento de nós arregaçarmos as mangas e entender, isso não é brincadeira. É preciso aprender o que a palavra de Deus está dizendo, levar para dentro da nossa casa e colocar em prática. Se nós somos bons amigos dos de fora, ora, nós somos felizes por isso. Mas nós não podemos falhar naquele compromisso principal. O melhor de nós, a nossa melhor simpatia tem que ser para os de dentro da nossa casa. Por favor, comece a orar. Peça ajuda ao Senhor. Se você sente que precisa mudar, não fica cobrando mudança do outro, não. Só cobre de você mesmo agora. Olhe só para você mesmo agora. O que nós temos feito está colaborando para melhorar ou para piorar a comunicação lá na nossa casa? A maneira como nós temos agido, nós podemos dizer que é uma maneira madura ou é uma maneira infantil de lidar com esse assunto tão sério que é a comunicação dentro da nossa casa? Vamos ser muito honestos aqui nessa oração. Nós somos do tipo barraqueiro, por isso que as conversas lá em casa têm que terminar em briga, porque nós somos assim explosivos? É assim que a gente funciona? Ou nós preferimos, para evitar confusão, é não falar nada? Deixa para lá, deixa como é que está, como se nós fôssemos os bonzinhos, e na verdade estamos sendo omissos, não estamos cooperando. Vamos clamar ao Espírito Santo, que Ele nos dê um pouco mais de sabedoria e maturidade, porque Ele nos dê um presente maravilhoso, uma família, para nós nos comprometermos com ela, para nós ajudarmos que ela siga de uma maneira equilibrada, de uma maneira abençoada. Ore pela sua família, mas coloque você mesmo na mão do Senhor, para você ser o instrumento que Ele vai usar para abençoar essa família. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos nossas culpas, Senhor. Reconhecemos diante de Ti nossas falhas, meu Pai. Admitimos que precisamos mudar, precisamos melhorar em tantas e quantas coisas. Precisamos amadurecer nesse aspecto da nossa convivência familiar. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja a filha, seja o irmão um com o outro. Não há, ó Deus, nada que justifique nós dentro da nossa casa agirmos de maneira belicosa, briguenta, controversa. Nós não ganhamos nada com isso. Nós não agradamos ao Senhor dessa maneira. Nós aborrecemos pessoas que são tão queridas para nós. Nós distanciamos os laços dentro da nossa casa. Isso não é o teu plano, não é o teu projeto. Eu te peço, amado Espírito Santo, a tua palavra é viva e eficaz. Então que cada um de nós nessa noite tenhamos recebido e compreendido a tua palavra, e que não façamos pouco caso dela, nem a negligenciamos a partir de hoje, mas desde que fomos instruídos, desde que fomos esclarecidos sobre esse assunto, nós possamos, ó Deus, fazer a parte que nos cabe, nos comprometer com o modelo bíblico, nos comprometer com o ensinamento da tua palavra, e colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem estabelecido, aquilo que o Senhor tem determinado. Em nome de Jesus, queremos famílias abençoadas sim, mas nós temos que fazer aquilo que nos cabe, corrigir nosso comportamento. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, desperta-nos para isso, e que sejamos então abençoados por Ti, para a glória do Senhor somente, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito bem.